isso. O tema de hoje, pais e filhos. Quero trazer orientações práticas para todos os pais, para ajudar na criação de seus filhos, para que haja um bom relacionamento, que ele seja o mais saudável possível. Você sabe que as ferramentas utilizadas na fase da infância normalmente não servem mais na fase da adolescência. Há famílias que elas entram exatamente numa erupção, digamos assim, como se num vulcão, quando chega a fase da adolescência. Os pais não sabem como lidar porque continuam querendo tratar o filho como tratava quando era criança. Quando criança é mais fácil, você pega pelo braço, vai comigo e pronto, acabou. Ou pega no colo, levou e pronto, acabou. Na fase da adolescência isso já não funciona mais. Não, mas eu levo na marra, tá bom. E o que isso pode estar gerando no adolescente, na criança? A pessoa está querendo dizer que eu vou então fazer as vontades dele? Não. Vou estar orientando a respeito de algumas posturas que são fundamentais. Mas que é mais simples? A fase da criança, não tenha dúvidas. O pai falou e pronto, está acabado. Vai levar e vai levar mesmo, né? Na fase da adolescência já difere. As reações da criança diferem das reações do adolescente. Isso é fato, né? Então, como eu falei, anotei alguns pontos aqui que eu quero estar passando para vocês. É fundamental que os pais tenham a consciência do seguinte: é muito comum hoje em dia alguns pais dizerem assim: não, eu não tento influenciar o meu filho em nada. Desde que quando ele crescer, ele vai ver o que ele vai ser e pronto, acabou. E quando eles falam isso, falam até no tocante à fé. Para você que crê em Deus, isso não vale, isso não funciona. Provérbios capítulo 22, verso 6 vai dizer: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Olha que interessante, ei? Olha aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Você percebe o que está escrito aqui? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, é um caminho que você tem que estar também. Está falando, não é ensine a criança falando, não, é no caminho. Ou seja, você está caminhando e ela está indo junto. Por que estou falando isso? Porque os comportamentos valem mais do que as palavras. Existem pais que incentivam seus filhos para ir para a igreja, mas eles não vêm. Então, a informação não condiz com a prática. Entende? Não, mas é importante incentivar. Sim, legal. Mas há alguns casos que os filhos ficam observando. Ó, ele diz que é bom, por que ele não vai? Ou é aquele pai que faz coisas que não são boas, mas tentam impedir os filhos de fazerem. Um exemplo aqui, o pai fuma, mas não quer que o filho fume. Claro, é uma criança, um adolescente, enfim. Mas imagina isso na cabeça da criança. Ué, ele está falando para eu não fazer, mas ele faz, ué. Então é incongruente. Aliás, isso é uma coisa que às vezes adoece. Eu vou falar uma coisa forte aqui para você. Presta atenção. Isso vale para criança, isso vale para adulto. Eu ia falar mais para frente, isso vale para criança e para adolescente. E início da juventude. Guardem isso, por favor, todos prestem muita atenção, porque isso é muito importante. Eu ia falar mais para frente, mas vou falar já agora. Você quer ver uma coisa que adoece? Adoece emocionalmente alguns filhos. É o desencontro de informações. São informações incongruentes. A fala é uma coisa, o comportamento é outro. Estudos apontam, só entre a gente aqui, tá? Estudos apontam, isso um grande pesquisador, ele descobriu isso, estudando casos práticos realmente, vendo pessoas que sofriam com esquizofrenia. E grande parte dessas pessoas que hoje sofrem com esquizofrenia, onde começou isso? Na infância, depois na adolescência, com as informações incongruentes, com o desencontro de informações. Vou dar um exemplo para você. Olha só, que interessante isso. A mãe detona o pai para o filho. O pai não está em casa. O
pai não está em casa, a mãe detona. Fala, seu pai é isso, o dia todo. Seu pai é aquilo. Seu pai, olha, é um irresponsável. Seu pai não presta. Seu pai, olha, é só Jesus. E a criança está ouvindo aquilo. Na cabeça da criança, o pai o quê? Não O presta. pai não presta. Ok? Aí o pai chega em casa, à noite, do trabalho. Aí o pai pede uma coisa para o filho. Filho, pega isso para o papai. A criança não pega. Aí o pai, poxa, meu filho, estou pedindo para você pegar e tal. E a criança não quer fazer. Aí a mãe, que detonou o pai o dia inteiro, diz assim, obedece seu pai, menino. Ei, olha isso na cabeça da criança. Para ela, falou o dia inteiro que meu pai não presta e agora está dizendo que eu tenho que obedecer ele. Isso dá para você entender? Ah, bicho, mas, ei, não tem mais nem menos. Aí o pior entre aspas, isso na cabeça da criança. Aí a criança vai, obedece, né? A mãe mandou, tal, foi lá, vamos supor, pegou um copo com água que o pai pediu e levou para o pai. Um exemplo simples. Aí o pior vem depois. É que na hora de dormir, a mãe entra para o quarto com o pai e fecha a porta. E a criança fica do lado de fora. Deu para você entender o que isso acontece na cabeça da criança? O que a criança pensa? Pô, espera aí, minha mãe detonou meu pai o dia todo. Ele chega em casa, ela manda eu obedecê-lo e agora ela me deixa sozinho e vai dormir com ele. Deu para você entender? Adoece. Aí depois não sabe por que criança tem transtornos emocionais. Você quer ver uma coisa importante? Para os pais que têm filhos até 3, 4 anos de idade. O não funciona. O não, a palavra não, o dizer não funciona quando vem antes de um verbo. O verbo vai indicar uma ação. Vou dar um exemplo aqui. Não corra. O cérebro da criança não absorve isso, o não. Ela absorve a ação. Corra. Entende? Como é que eu faço então? Não faça isso. Diga o que tem que fazer. É assim, ok? Em vez de dizer não faça isso, mostre o que deve ser feito. Porque uma criança entre até 3 ou até 4 anos, depende de uma criança, muda, algumas amadurecem um pouquinho mais e tal, mas até 4 anos mais ou menos, o não funciona. Não faça isso, não corra, não coma, não. O que ela pega é o coma, o faça, o corra. Então ela aí fala, meu Deus, essa criança não entende. Não, ela não entende. Em vez de você falar no negativo, fala no positivo. Faça isso. Não risque a parede, ela vai riscar. Ela vai riscar. Dá o papel para ela riscar. Aqui, ó, risca aqui. É assim, ok? Uma orientação que estou dando para você. Encorajar ou criticar, tudo isso tem que ser com equilíbrio, tá? Tanto o encorajamento, a validação, como a crítica tem que ser com equilíbrio. E a crítica, como já falei N vezes, volta e meia falo em cultos aqui na igreja também, orientando, criticar não é a pessoa, e sim o comportamento. Entendeu? Não diga, você é isso, aí você fica dando rótulos para a pessoa. Aliás, presta atenção nisso aqui. Cuidado com os rótulos que você dá até para você mesmo. Quantas pessoas falam assim, eu sou o TDAH, eu sou o TAG, eu sou diabético, eu sou depressivo, eu sou... Não, você não é. Diga que você tem, ou que você está. Porque o que você tem hoje pode deixar de ter amanhã. Mas no que você diz eu sou, aí é identidade. Aí não deixa de ser nunca. Pegou isso? Então cuidado com os rótulos que você dá a si mesmo e rótulos que você dá a seus filhos. Você é isso, você é aquilo. Não diga que ele é isso ou é aquilo. Não, mas está fazendo de errado. Então pontue o que ele está fazendo de errado. Critique o comportamento e não a pessoa. Mostre qual o melhor comportamento também. Não basta criticar o comportamento. Diga qual é o melhor.
Porque de que adianta? Diz para criança ou para adolescente, pô, isso aqui não é legal. O que é legal então? Mostra para que ele aprenda. Entendeu? Não basta mostrar simplesmente o que não é bom. Mostra o que é bom. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não fazia isso. Jesus mostrava o melhor caminho. Jesus mostrava o melhor caminho. E é o que a gente deve fazer com os filhos, com os que nos cercam. Enfim, outro ponto aqui. Já que estou falando de equilíbrio, né? Cuidado. Tanto com os limites que você dá. Isso também você tem que ter equilíbrio. Porque é importante dar limites. É importante você colocar limites. Né? Não é aquela coisa, vai fazer o que quer e tal. É importante dar limites. Não dar limites é um tipo de abandono. Você sabia? A Bíblia fala sobre isso. O pai que deixa a criança crescer conforme o seu querer e a sua vontade. É preciso dar os limites. É óbvio que tudo deve ter equilíbrio. Nada com excesso é bom. Ainda que seja algo bom. Como eu falei, o encorajamento, a validação. Que às vezes, né? Não, eu tenho que encorajar, eu tenho que validar. Sim, você tem que encorajar, você tem que validar, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar a individualidade e a responsabilidade da criança e do adolescente. Como assim trabalhar individualidade e responsabilidade? Mostrando as consequências dos atos dele na sua vida, ou seja, na vida dele. Entende? Você não tem que, por exemplo, querer pagar tudo que ele fez de errado. Permita que ele perceba as consequências de determinados atos, para que ele entenda, entendeu? Que quando a ação é boa, a recompensa é boa. Quando a ação é ruim, a consequência também não é legal. Então você vai trabalhando a individualidade, ou seja, permita que ele faça também. Permita que ele faça. Permita que ele participe. Permite que ele tenha ações, que ele tenha atitudes também. E vai trabalhando a questão da responsabilidade. Permitindo que ele colha também resultados negativos das ações inadequadas que ele teve. Tá certo? Temos pessoas conosco aí, estamos só pelo Facebook e Instagram ainda? Sim, senhor. Meu Jesus acho que foi no próprio robô mesmo, na máquina do YouTube. Roubaram o robô, não é possível. Dona Jacira está conosco, um abraço no coração. Rafael Rangel e Dona Andréia também. Dona Carla está aqui também. Um abraço, Deus abençoe a vida da senhora. Dona Jaque também está conosco, a Bianca. Dona Kátia também, Deus abençoe. Dona Ivone, Dona Adileia também, um abraço no coração da senhora. Deixa eu dar um pulinho lá agora lá no nosso Instagram. Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram do Bispo. Um abraço pro meu amigo Ivan, sua esposa também. Deus abençoe a vida de vocês, meus amigos. Um abraço para Dona Késia também, que está nos acompanhando. Dona Ana Varela, um abraço no coração. Dona Leia, a Vandinha também. Dona Meire, Deus abençoe. Dona Patrícia, Dona Tati, Deus abençoe a vida de vocês. Dona Andréia, Dona Heloísa e as crianças, família querida. Pastora Sueli está nos acompanhando também. Dona Rita também está aqui conosco. Dona Carmen, um abraço para a senhora e para toda a família. A Andresa, a Dona Leda, o Alex também está acompanhando aqui, Bispo. Um abraço para a Dona Rogéria também. Se você quiser, daqui a pouquinho a gente volta mandando um abraço. Pode deixar o seu comentário, o que você está achando. Se está achando edificante nessa live de hoje, se está abençoando sua vida, fique à vontade para comentar, que daqui a pouquinho a gente volta mandando mais abraços. Bispo Gerson. Pais às vezes dizem assim: eu fiz a mesma coisa que eu fiz por um, eu fiz pelo outro. Dei o mesmo. Como eu agi com um, eu agi com o outro. Isso pode ser um problema. Mas você vai dizer, mas como assim? Eu tenho que ser o mesmo. Um filho não é igual ao outro. É importante, por isso que é um desafio. E bacana, por sinal. É um desafio para os pais. E é uma construção. Exige um determinado esforço. Ele perceber a necessidade emocional básica de cada um. Entendeu? E o pai vai percebendo qual é o jeito de um, qual é o jeito de outro. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Porque é muito comum pais falarem isso. Não, mas o que eu fiz por um, fiz por outro, tal. Foi a mesma coisa com um e com o outro, mas quem falou que é assim que tem que ser?
Até na Bíblia você vai ver. Jesus agia com um de uma forma, com o outro de outra. Por quê? Porque cada um tem a sua individualidade, ok? Outros pontos que eu anotei aqui cuidado com a compensação. Como assim, cuidado com a compensação? Existem pais que eles querem hoje compensar. Eu não tive nada, meu filho vai ter tudo. Equilíbrio, cuidado. Então ele não teve nada. Então hoje ele acha que o filho dele tem que ter tudo. Então ele quer compensar. E cuidado também com a repetição. Cuidado com a repetição. Não, eu nunca tive nada, então meu filho também não vai ter, eu não morri por causa disso, ele também não vai morrer. Às vezes não falam isso. Não tive nada, não tive atenção, não tive nada, não tive amor, não tive carinho e tal, então meu filho também não tem. Se hoje você tem consciência disso que você não teve, dê com equilíbrio para o seu filho. Então cuidado com os excessos e cuidado com a falta também, tá bom? Outra coisa aqui importante que eu anotei. Atenção e afeto, óbvio, valem mais do que bens. Agora, sobre os avós. Sobre os avós. Alguns avós, de repente, não vão gostar muito do que eu vou falar, né? Mas avós não são pais. Tá bom? Existem pais que, infelizmente, colocam os avós na cadeira deles, na cadeira de pais. Aí depois não sabe por que eles não têm autoridade sobre os filhos. Os filhos não conseguem olhar para eles como a pessoa, a figura de autoridade sobre eles. Embora chame de pai, chame de mãe, mas os pais às vezes dão tanta autoridade aos avós, autoridade essa que são os avós que definem o que a criança vai fazer, o que a criança vai comer, o que a criança vai falar, onde vai. Tudo às vezes são os avós. E os pais dão essa autoridade, a criança vai percebendo o seguinte: bem, quem tem autoridade sobre mim é a minha avó, é o meu avô. Sabe o que acontece? Involuntariamente, a criança ou o adolescente começa a ver os pais como vê um irmão. Aí não obedece. Porque normalmente irmão não obedece outro irmão. É irmão. Estou falando sério, é isso. Então, cuidado, entendeu? Cuidado. É óbvio que a participação dos avós é fundamental, é importante. Poxa, bicho, os avós ajudam a sustentar isso ou aquilo e tal. As crianças não precisam saber disso. É uma fase, um momento, vai passar. Mas se as crianças percebem que são os avós que sustentam tudo, opa, quem tem autoridade são os avós, não são os pais. Então, perceba isso, vigie quanto a isso. Outra coisa aqui, deixa eu ver. Aí tudo aquilo que eu estou falando, tudo com equilíbrio, sem excesso e sem ausência. Aprenda isso daqui, por favor. É importante que a criança, o adolescente, ou que está começando a juventude e ainda está em casa, é importante que ele sinta-se pertencente ao grupo familiar, ao sistema. Vou repetir, é importante que ele sinta-se pertencente. Quando que, em especial, o adolescente chegando a criança chegando na fase da adolescência, ela percebe que ela pertence ao grupo? Quando os pais dão voz aos filhos. Existem pais que tudo que o filho vai falar, cala a boca, você não fala nada aqui. O filho fala uma coisa, tudo que você fala é bobeira. Ei, ele vai encontrar alguém na rua que lhe dê ouvidos. Aí você perdeu. Tem pais que perderam seus filhos para coleguinhas na rua, na escola, porque na escola o filho pode falar. Ele achou um coleguinha que ouve as asneiras, as besteiras que ele fala. Aí ele diz, encontrei o meu amigo. Em casa ele encontra alguém que tudo que ele vai falar, os pais não querem ouvir. Ou recrimina tudo que ele fala. Ah, bicho, mas vou aceitar o que ele fala? Não é questão de aceitar, é questão de você ouvir. De você compreender que ele está em outra fase, em outra idade. De você mostrar o que é bom e o que não é. O que é correto e o que não é, dentro do que ele está falando. Isso aí é fundamental, é importante. Você quer ver como você consegue, às vezes, mudar o comportamento? Ou ajuda esse comportamento que eu vou dizer agora da tua parte, ajuda a mudar certas ações dos adolescentes. Ele está
tendo uma atitude inadequada na escola, ou você está percebendo que vai repetir de ano. Vamos trazer esse caso aqui. E vai repetir de ano e tal. Um sermão, não adianta, meu irmão. Sermão é chato. Como é que eu faço então? Conversa e faça perguntas. Perguntas. Perguntas como assim? Perguntas reflexivas. Perguntas que o leve a refletir. Perguntas que ele dê a resposta. Não é você que vai dar a resposta. Às vezes o pai só quer falar, a mãe só quer falar. E aquilo que você está falando está entrando para um lado e saindo pelo outro. Faça uma pergunta e deixe ele responder. Vou dar um exemplo aqui, tá legal? É você que tem que pensar. Você tem que pensar também, mas vou ajudar você no pensamento. Você chegar e conversar com o filho e dizer assim: vem cá, meu filho, você já parou para pensar que impacto vai ter se você repetir o ano? Que impacto isso vai ter na sua vida? Que impacto isso vai ter, por exemplo, quanto aos seus colegas? Porque hoje você tem seus colegas lá na sua turma. Eles vão passar de ano. Aí se você não passar, que impacto isso vai ter? Você vai estar numa turma agora com outras pessoas, né? Ou seja, coisas que ele vai responder. Coisas para ele pensar. No atraso que ele vai estar tendo. Ou seja, perguntas que você vai fazer, mas não é você que vai dar a resposta. Você vai fazer perguntas que você já sabe as respostas óbvias. Por que isso faz diferença? Primeiro porque o leva a pensar, o leva a refletir. E aquilo que sai da boca do filho, do adolescente, tem mais força do que o que sai da sua. Porque saiu da dele. Ele que falou o quão prejudicial vai ser ele ter tais e tais comportamentos. Ou ele dar ouvidos a tais colegas na escola, na rua e tal. Às vezes faça perguntas. Às vezes, em vez de chegar agredindo, criticando ou dando um sermão, chama para conversar. Com calma. Porque o que você fala na agressividade não fica nada na mente do filho. Você sabia disso? Por que não fica? Porque ele fica com medo de você. E sob o medo, a capacidade de raciocínio dele afunila para 10%. Sabe lá o que é isso? Aí ele não absorve nada do que você falou. Então o que você falou e nada foi a mesma coisa. Falou gritando, esperneando e tal. Aí você fala: você está entendendo? Ele: tá nada. Tá com medo, querendo fugir dali. Só não foge porque sabe que vai apanhar. Você está entendendo isso? Então, procura ver. Sobretudo, pessoal, pedir direção a Deus, é claro, né? Porque, como eu falei, cada ser humano é individual. É uma outra pessoa. Às vezes o que serviu para um, a ferramenta não é a mesma que vai servir para aquele. É outro tipo de comportamento que você vai ter. Porque, como eu falei, cada um tem a sua necessidade emocional básica de amor, de carinho, de afeto. Deixa eu ver se anotei outra coisa mais aqui. Como eu falei de pertencimento. Você quer ver? Permita que ele fale, permita que ele opine. Permita que ele opine. Vocês estão para tomar uma decisão na família. Não estou falando de decisão que uma vez um erro implica em uma perda relevante. Você está entendendo? Estou falando de decisões que não são tão relevantes assim. Permita que ele fale. Permita que ele diga também o que ele acha a respeito de um assunto. Você está entendendo? Ele vai se sentir pertencente, pois perguntar o que eu acho. Perguntar a minha opinião a respeito disso. O que eu penso. Poxa, eu pertenço a essa família. Mas, se você não permite que ele participe de decisão nenhuma, as decisões já estão todas prontas. É assim, pronto, acabou. Aí lá fora ele encontra alguém que deixa ele opinar, que deixa ele falar. Acabou. É onde muitos pais depois ficam: aonde eu errei? Não é questão de ter errado ou deixado de errar. Tem pais que foram brilhantes, mas os filhos, em algum momento, eles fazem suas escolhas também. Isso aí é fato. Em algum momento ele faz a sua escolha. Ele decide se vai para a direita, se vai para a esquerda. Deus é assim conosco, dá o direito de escolha. Quantas pessoas, conhecendo a verdade, optam pela mentira? Conhecendo que é o caminho certo da salvação, optam pelo caminho do inferno. E Deus deixa a pessoa aí. Já volto falando mais a respeito, hein? Do relacionamento, da criação e tal. Pastor André.
Bicho, quem está conosco aqui é a dona Ana Paula também. Um abraço no coração, dona Ana Paula. Seu Itamar, Deus abençoe o senhor. Seu Itamar nos acompanha lá do Ceará, junto com a dona Maria Borges também e o Antônio, família querida do coração. Um abraço também pro Aurélio, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Aurélio, que Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver quem mais. A dona Tânia também está conosco, a Cristininha, pastor Luiz e a Débora também. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu dar um pulinho lá no nosso Instagram agora. Vamos ver quem está lá conosco. Um abraço para a dona Vanilza também, para a dona Rose, que está nos acompanhando, para a dona Selma Ribeiro também. Dona Selma, Deus abençoe a vida da senhora. Para a Lene, dona Ivone e seu Francisco, Deus abençoe a vida dessa família querida. E a dona Sheila, que está nos acompanhando. Bispo Gerson. Vamos lá. Cuidado para não jogar sobre o filho fardo que ele não tem estrutura para aguentar. Não tenha conversa com criança, com adolescente, que você deveria ter só com o seu cônjuge. Há pais e mães que às vezes têm conversa com seus filhos que ele não tem estrutura para suportar. Não, mas ele é muito maduro. Quem disse? Ele é criança, ele é adolescente. Entende? Não é questão de maturidade. Existem pais que, sem perceber, estão adoecendo seus filhos achando que eles são maduros demais. Ele é uma criança, ela é uma criança ou ele é um adolescente que não tem estrutura para ouvir determinados assuntos. Não, mas ele entende e tal. Você sabe o que passa pela cabeça dele quando ele está sozinho? Quando ele está só? Quando ele conversa com o outro ou com alguém da mesma idade dele? Então cuidado com as conversas que você tem. Conversa que você tem que ter com seu marido ou com a sua esposa, é com o seu marido e com a esposa, e não com a criança, não com o adolescente, tá? Eu falei sobre permitir, participar, dar opinião e tal, mas não é qualquer assunto, não. Outra coisa aqui que eu quero falar com você. Evite discussão na frente dos filhos. Evite. Precisa pontuar alguma coisa, algo negativo está acontecendo, evita ter conversas pesadas, desafiadoras, desconfortáveis diante das crianças, diante dos adolescentes. Eu não sei se você já percebeu, existem crianças que elas adoecem e isso já é um mecanismo de defesa dela para a família. Como assim mecanismo de defesa da doença? Sim, porque ela já percebeu que quando ela é doença, ela junta os pais. Entende isso? Ela percebe que os pais não estão legal, um com o outro. Mas quando ela fica doente, pronto, a tensão vai toda para ela. Os pais se juntam para resolver a situação dela. Então a criança percebe, opa, o negócio é eu ficar doente. E volta e meia ela fica doente. E a doença dela tem a ver com o emocional ou com algo que ela agora já entendeu que é a solução, que é o que salva o casamento dos pais. Então cuidado com as conversas que você tem na frente dos filhos. Isso aí pode ser prejudicial ao extremo. Deixa eu ver outra coisa que eu posso ter anotado aqui, que eu anotei na verdade, né? Já falei a respeito das perguntas também. Quer ver uma coisa? Isso aqui, ó. Embora eu tenha falado um pouco mais no início, mas quero falar de outra forma também, posso repetir um pouco, mas repetir um pouco vai ser importante. Procure alinhar as informações, as respostas diante das vontades dos filhos. E cuidado para que um de vocês, o marido, a esposa, não se torne um é o herói e o outro é o vilão. Como assim? Não estou entendendo. Vou explicar para você. A criança quer algo, fazer algo, ou o adolescente quer fazer algo. É importante que os pais conversem a respeito daquilo, para que os dois cheguem a um consenso e a resposta seja a mesma. É comum, às vezes, querer tirar a responsabilidade sobre si. Fala com a sua mãe. Aí a criança vai falar com a mãe. Aí a mãe diz o quê? Fala com o seu pai. O que o seu pai decidir, está decidido. A criança entra em parafuso, pois. Aí um dos dois, para não ficar mal, então pode, mas o outro não queria que deixasse fazer.
Ou a mãe diz não, o pai diz sim. Aí daqui a pouco, para a criança, o meu pai é um herói, a mãe é uma vilã. Ou a minha mãe é minha heroína, o meu pai é um vilão, não deixa nada. Não deixa nada. Falando em deixar e não deixar, aprenda uma coisa. Rigidez pode quebrar o relacionamento. Você pega um lápis, que aqui não tem, né? Mas você pega um lápis ou algo rígido. Se eu forçar isso daqui que é rígido, o que vai acontecer? Uma hora vai quebrar. Vai quebrar. Mas se você pega uma borracha e você mexe assim com ela, ela é flexível. Então pensa sempre no lápis e na borracha. Procure ser flexível. Ora você permite, ora não. Ora pode, ora não pode. Uma coisa pode, outra não, dependendo do nível de perigo, digamos assim. Mas alinhar as informações, o marido com a esposa, os pais, isso é fundamental. O que um disser, que o outro fale a mesma coisa. Que é aquilo que eu falei, o desencontro de informação adoece a criança. Eu vou falar de um exemplo aqui, porque muitos estavam sem conseguir entrar na live, eu acredito que outros devem ter entrado, né? Sim. Depois, eu dei um exemplo aqui mais no início, e isso é muito importante, tá? De crianças que a doença dela vem por causa do comportamento dos pais, que às vezes é assim. E isso você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar. A mãe o dia inteiro, ela detona o pai. Fala mal do pai. Ou fala com a própria criança, ou fala ao Léo. Mas a criança está ali. Seu pai é terrível, seu pai é aquilo, seu pai é isso outro, seu pai não presta, seu pai... Falando mal do pai o dia inteiro. Aí o pai chega à noite do trabalho. Aí vamos dar um exemplo simples aqui, rápido. O pai chega, fala: ô meu filho, pega um copo d'água lá pro papai. Aí a criança não pega. Não pega porque tem na mente dela: meu pai não presta. E quem falou que o pai não presta? A mãe que falou, que ficou o dia inteiro com ele. Aí a mãe diz o que para a criança? Obedece teu pai, meu filho. Ei, a criança fica louca. Peraí, minha mãe falou o dia inteiro que meu pai não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. E agora eu não obedeço, ela diz que eu tenho que obedecer, porque ele é meu pai. Bicho, mas é fácil de entender isso, é fácil para você. Para criança, não. Para o adolescente, não. Aí o pior vem depois, para o adolescente ou para a criança. Que pior que vem depois? É que na hora de dormir, a mãe, que detonou o pai o dia inteiro para o filho, entra para o quarto e fecha a porta. Entra com quem para o quarto? Com o pai. E a criança fica sozinha, vai dormir sozinha. Crianças adoecem com isso. Então vigia, cuidado. Cuidado com o que fala, como procede, como age, o que conversa, o que sai da sua boca. Porque isso pode fazer toda a diferença. Outra coisa que eu anotei aqui para falar com vocês. Uma coisa, isso aqui é importante. Eu já atendi casos na igreja de que o homem era um bom pai, mas um péssimo marido. Se ele é um péssimo marido, as suas coisas com ele, procure resolver. Mas não jogue ele, ou não jogue a criança contra ele. Mas ele não merece. Não é questão de merecer. Ele é o pai, você é a mãe. Então, é ter essa maturidade. Ter essa maturidade para entender que, peraí, ele pode não ser um bom marido, mas ele é um bom pai. E quantos casos não são assim? Pode não ser uma boa esposa, mas é uma boa mãe. Tá? É saber fazer a diferença de comportamento, de postura, de posição. Ok? Outra coisa aqui, deixa eu ver. Informações opostas, já falei que podem adoecer. O que eu posso... Já falei de filhos adoecerem de propósito para aproximarem os pais. Comportamentos vale mais do que palavra. Lembra do versículo que eu falei de Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho, se você caminha junto. Não é, vai por esse caminho aqui. Não. Você vai junto, é no caminho, você vai ensinando. Ensinando como? Com palavras? Com ações, com comportamentos, que valem mais do que palavras, ok?
Por isso que a Bíblia diz, só gritos vazios Deus não ouvirá. Só fala. Cadê a atitude? Não está escrito fé sem obras é morta? Ou seja, a obra, a atitude é mais forte do que simples palavras, né? Deixa eu ver aqui outra coisa. Isso aqui é importante também. Aliás, tudo é importante, né? Pais, por favor, vou falar aqui, de repente não vão gostar, alguns, mas isso é importante. Quando seus filhos se casarem, entenda que o cônjuge tornar-se-á mais importante do que você. Não aceito isso, porque é meu filho. Vai continuar sendo seu filho. Mas ele nunca foi, nunca será um só com você. Quem disse isso? A Bíblia. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois tornar-se-ão uma só carne. Só existe uma pessoa nesse mundo que a Bíblia diz que a gente torna-se uma só carne com ela. É o marido com a esposa, é a esposa com o marido. Não é com o pai, não é com o filho, não é com o irmão, não é com a irmã, com ninguém. Pode ser duro para alguns, mas é a realidade. Então é entender. Porque tem pais que continuam querendo que não, mas meu filho tem que continuar a mesma coisa comigo. Não, a mesma coisa não vai ser. Aliás, os pais devem estar prontos para isso e prepararem o seu filho para isso também, né? Ensinando a respeito disso. O filho vai continuar honrando o pai. Vai continuar honrando o pai. Mas não vai estar presente? Não vai estar presente como era antigamente, ué. E honra é muito mais na ausência do que na presença. Isso é fato. Honra é mais na ausência do que na presença. Tem gente que na presença até obedece. Obedece porque está ali. E quando não está? O que fala a respeito da pessoa? Honra é muito mais na ausência do que na presença. Entendeu? Quantas pessoas de repente você não sabe? Te obedecem na sua frente, mas você sabe que já falou mal de você por trás. Ela não te honra, ela te obedece. Obedece porque tem que obedecer de repente, mas não honra você. Quem honra é muito mais nas costas, quando você não está. Entendeu? Outra coisa aqui, deixa eu ver. Deixa eu falar com os filhos aqui algo importante. Filhos, presta atenção. A Bíblia diz que o filho tem que honrar o pai. Honrar pai e mãe, né? É o primeiro mandamento com promessa de Deus. Tem que honrar. Honrar pai e mãe não significa proximidade eterna. Não significa conviver eternamente. Não significa. Porque em alguns casos nem vale a pena. Não é verdade? Em alguns casos não vale a pena. Não dá. Porque os pais às vezes querem ser intromissivos demais, querem continuar mandando. Eu conheço casos assim. De pessoas que tiveram que se mudar e nem dizer para onde foi. Nem dizer para onde foi. Porque se disser, já era. O pai ou a mãe vai querer estar lá, vendo o que é, criticando e tal, mandando. Então, filhos, tenha paz quanto a isso. Há casos e casos, tá legal? Há casos e casos. Há filhos que às vezes não têm essa coragem de obedecer o que está escrito, e é o primeiro princípio para o casamento. Deixar pai e mãe. Bispo, então você fala com Deus. Porque Deus falou isso e Jesus ratificou no Novo Testamento. Deus falou lá atrás e o Filho confirmou aqui na frente. Deixará pai e mãe. E vai viver com a esposa. Mas não vai deixar de honrar. Não vai deixar de honrar o pai e a mãe. De recebê-los, de tratá-los bem, de visitá-los, de presenteá-los. Não sei, vai de cada um. Entendeu? Isso aí é óbvio. Se precisarem de ajuda, vão estar prontos a ajudar, sem dúvida alguma. Tá? Aos filhos ainda também, se os seus pais trataram você de forma totalmente inadequada, ruim, estejam vivos ou não mais, como atendia um certo tempo atrás, uma pessoa que o pai já não estava mais vivo, mas ele trazia muito rancor dentro dele. Procure entender que cada um dá o que tem. Seu pai ou sua mãe, de repente, deram o que eles tinham. E o que eles tinham para dar é aquilo, foi o que eles receberam, eles só replicaram. E como hoje você tem esse entendimento, se você vier a ter os seus filhos, você não precisa de fazer o mesmo. Aí, como eu falei no início, não precisa nem de compensar ao extremo,
nem de repetir também os maus comportamentos dos seus pais para contigo que você recebeu. Os maus exemplos e outras coisas mais. Certo? Deixa eu ver aqui. Querem ser... E outra coisa aqui. Adolescente em especial. Você que está começando a juventude agora. Hoje em dia nós temos aí na internet um aplicativo, sei lá, não sei nem o que é, mas que os outros entram e tem os desafios. Né? Negócio de desafio. Desafio, aí tomar perfume, pular de não sei aonde, se cortar. Ei, você prefere dar ouvido a uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, mas simplesmente porque você achou legal, a dar ouvidos a seus pais? Estou falando de pais que você sabe que quer o seu bem realmente, que te repreende porque quer o seu bem, porque te ama de fato e de verdade. Você vai preferir dar ouvidos a uma turma dessa? Sai fora disso, irmão. Sai fora. Tem outras coisas melhores para você. Entende? Eu acredito que se você guardar essas orientações, eu teria outras coisas mais para falar. Eu poderia fazer uma palestra para pais e filhos, para casais, enfim, tá? E tudo que eu passei por você, como falei no início, não são coisas da minha cabeça, tá? São estudos, enfim, tem fontes relevantes, respeitáveis, tá ok? E tem a ver também com a Escritura. Agora, eu sei que existem coisas que é só Deus. Eu sei que existem mudanças que só Deus para fazer. Só. E amados, deixa eu falar uma coisa muito importante. Em nome de Jesus, todos prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu faço uma pergunta. Você crê nas promessas de Deus? Promessas da Bíblia Sagrada? Acredito que a sua resposta seja afirmativa. Agora, nem todas as promessas da Bíblia, elas servem para nós. Como assim? Existem promessas individuais, pessoais. Por exemplo, Deus fez uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho. Ele com 100 anos de idade. E teve o filho. A promessa lhe foi para Abraão, não é? Você lê essa promessa e fala, quer dizer que Deus vai me dar um filho. Não, a promessa foi para ele. Claro que há promessas de cura para mulheres estéreis e tal, mas há promessas que são para todos. Por exemplo, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está dizendo, é possível todas as coisas para aqueles que confiarem em mim, que crerem, que se renderem a mim de fato e de verdade. Isso é para todos que creem. São milhares de promessas na Escritura Sagrada. E se você crê que as promessas de Deus, que servem para todos, são para você e para se cumprir na sua vida, eu quero anunciar para você um propósito de 7 quartas-feiras que vamos começar nessa quarta-feira. Quarta-feira da promessa. Todos receberão um envelope lacrado como esse aqui, quarta da promessa. Esse aqui é o meu que eu peguei semana passada. Não abri e todos abriremos nessa quarta-feira. E dentro desse envelope tem uma promessa. Eu não sei qual que está aqui, não sei a que está no seu, você que já pegou, quem vai pegar amanhã. São N promessas. Você vai abrir e ali tem uma promessa da Bíblia para você. E o que nós vamos fazer quando nós lermos essa promessa? Nós vamos clamar a Deus em cima da promessa dele. Porque, querendo ou não, até a nossa oração fica mais forte quando nós clamamos em cima de uma promessa. O Senhor disse isso, o Senhor falou isso, está escrito isso. É outra coisa, é outra força. Nessa quarta-feira de louvor e adoração e de promessa de Deus para nós. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, especialmente 7h30 da noite. Participe com a gente. Aqui na sede da Igreja Transformando Vidas, na antiga suburbana, hoje, Dom Helder Câmara 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping. Quem vier com seu automóvel, temos estacionamento aqui na rua ao lado, temos parceria na rua Silva Mourão 121. Participe conosco. Deus tem uma promessa para você e essa promessa é para se cumprir na sua vida. Aguardo por você, hein? Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus nesse instante.
Essa live, ela vai ficar salva, tá legal? Muitos não conseguiram assistir, com problema no YouTube hoje, vai ficar salva. E você vai ter a oportunidade de passar para outras pessoas também, para que outros possam estar assistindo. Você que considera importante as orientações que foram dadas aqui para os pais, para os filhos, tá? Vai ficar salva aí no Facebook e no canal do YouTube para você enviar para quem você achar conveniente. Nós vamos falar com Deus nesse momento, lembrando que o domingo é Dia das Mães, hein? Por isso falamos aqui hoje sobre pais e filhos, né? Dia das Mães, as crianças estão preparando uma homenagem especial para as mães. É sempre muito bacana a apresentação das crianças, por mais simples que seja, crianças é um barato por si só, é uma verdade. Então, haverá essa homenagem e nós vamos orar, queremos fazer uma oração especial pelas mães. Chame seu filho, chame sua mãe para nesse domingo estar aqui com a gente, que eu vou chamar diante do altar para fazer ali a oração pelos filhos, pelas mães. Poxa, bicho, perdi minha mãe, eu perdi meu filho, vamos orar por você, pelos corações enlutados. Mas mãe, aproveite essa oportunidade para convidar seu filho para estar aqui com a senhora. Fala com ele, poxa, vamos lá prestar sua homenagem a mim, para orar junto comigo diante do altar de Deus. Filho, chame sua mãe, aproveita e leva para almoçar depois, pelo amor de Deus, paga um almoço para ela, se for o caso. 9 horas da manhã, quem não puder 9 da manhã, vem às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado, ok? Nós vamos orar nesse instante. Temos nomes para oração, alguma coisa mais aí, pastor André? Comentário, não sei. Temos sim, bispo. Queria mandar um abraço agora para a dona Fátima, que está nos acompanhando aqui. Dona Rosilene também está junto conosco. O Alberto também. A Arimateia também. Deus abençoe, meu querido. A dona Celina também está junto conosco. Deixa eu ver quem mais. O Roger. Roger, Deus abençoe sua vida. Deixou vários comentários aqui. A dona Deise também está nos acompanhando. Dona Eliane, Deus abençoe a vida da senhora. A senhora é uma bênção de Deus. Dona Rejane também. A Giane também está sempre aqui conosco. Deus abençoe sua vida. E um abraço para a dona Marta. Bispo Gerson. Vamos orar nesse instante? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença em oração e eu peço por todas as famílias, pelos pais, pelos filhos, todos indistintamente sejam tocados pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Faz cair por terra tudo que não presta, faça, meu Deus, criar vida dentro de cada um, cura o doente, liberta o aflito, desesperado, levanta o caído, faça acontecer na vida dessas pessoas aquilo que ninguém pode fazer, meu Pai. Glorifica o Teu nome na vida dessa gente, pois eu entrego nas Tuas mãos tudo e a todos e Te agradeço desde já, certo da resposta, em nome de Jesus, e os que creem digam amém e graças a Deus, graças a Deus. Amado, se você preparou a água, ela está consagrada, em nome de Jesus, você pode participar nesse instante. Eu creio no mover de Deus sobre a vida de cada um de nós. Antes de nós findarmos aqui a live, deixarei até uma canção para o seu deleite espiritual, um louvor, uma adoração a Deus. Pastor André, sexta-feira dos milagres, um propósito de fé para abençoar a todos. Com certeza, bispo. Sexta-feira agora, você que está me acompanhando, nós estamos já chegando na metade do ano, pessoal. Por incrível que pareça, o ano passou muito rápido. É forte. E de repente você diz, só Jesus pode fazer um milagre na minha vida. É justamente para isso que eu quero convidar você. Sexta-feira agora, nós vamos dar início a um propósito dos milagres de Jesus. Jesus pode fazer tudo na sua vida. Tudo que você precisa está nele. A libertação, a cura, o milagre, a restauração da família, portas abertas, tudo está em Jesus. E Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. 8 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, nós vamos estar aqui com toda a nossa fé em Jesus, para a glória do nosso Deus. Bispo Gerson. Meus amados, muito obrigado, por ter estado conosco aqui, participando com a gente até então. Sempre uma alegria, sempre um prazer. E espero ver vocês nessa quarta-feira, junto conosco, nesta quarta-feira das promessas. Fiquem agora com esse louvor, com essa adoração. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. O que eu tô fazendo com a tua presença? Eu sou o vaso mais honrado no azeite. Não faz sentido estar exposto aqui. Eu não sirvo pra devoração.
rachado pode me quebrar. É que eu não sirvo pra decoração. Eu quero carregar a tua unção. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio, cheio de ti. Derrama sobre nós, Senhor, essa presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais desejo. Se estou rachado, pode me quebrar. É que eu não sirvo pra decoração. Eu quero carregar a tua unção. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio. Eu nunca encontrei ninguém mais belo. Nunca me senti tão completo. Se preciso ser quebrado inteiro, eu quero. Eu nunca encontrei ninguém mais belo. Nunca me senti tão completo. Se preciso ser quebrado inteiro, eu quero. Sei aqui, Senhor. Encontra corações, meu Deus, que querem a tua presença nessa manhã, Jesus. Que vieram à tua casa, Senhor, nessa manhã, não para pedir as bênçãos das tuas mãos, por mais que queiram e por mais que precisem, mas corações que entendem que o Senhor é suficiente, Pai. De que se nós temos a Ti, nós temos absolutamente tudo que nós precisamos. Pois o Senhor é a fonte, o Senhor é a água, o Senhor é a comida. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a resposta. É o início, o fim, o alfa e o ômega da nossa vida. O Senhor, Deus, é o alvo do nosso olhar. É onde a nossa alma se encontra e descansa e se assenta e diz a Ele: tudo é o Senhor para nós, Jesus. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não preciso estar exposto. Eu só quero ser cheio, cheio. O azeite não acaba. Se tem vaso, tem azeite. Eu não sou azeite. Eu não preciso, Senhor. Eu só quero ser cheio, cheio.